Oi, hoje vamos fazer a parte prática da aula 3. Se vocês não assistiram as outras aulas, por favor. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiano Zambelli e aqui nós estamos fazendo o curso de desenvolvimento da mediunidade e paranormalidade. E para ajudar o canal e para divulgar isso para mais pessoas, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a sinetinha ali para poder divulgar para mais pessoas. E comentem, façam suas perguntas, suas dúvidas, não deixem de comentar. Colocar o que vocês acham ou as dúvidas que ficaram, pois isso é muito importante, como eu não tenho feedback da turma ao vivo, podendo ver as pessoas, sentir as pessoas, eu não sei quem que está fazendo, é muito importante que vocês comentem ali o que vocês estão achando. Bom, vamos direto para o que interessa. Então, hoje, nós vamos ver aqui a parte prática, e nós vamos ver 3 itens nessa parte prática, que é o passe aplicado a terceiros, dirigindo as percepções e treinando a orientação positiva. São os exercícios que deveriam ser feitos principalmente em aula, na turma. Se vocês têm uma turma que estão estudando juntos, seria onde teria que fazer. Mas se não, vocês podem fazer vocês mesmos, achando um parente, alguém. Vocês vão ver agora, na próxima etapa aqui, como que dá para fazer isso. Bom, então vamos partir para os passes aplicados a terceiros. Eu vou fazer uma pequena revisão, nós já vimos os tipos de passe, nós vamos fazer um pouquinho da teoria geral de como, o que se baseia e por que nós fazemos isso, e também os 3 tipos de passes principais para fazer uma revisão, pois nesse exercício nós vamos começar a aplicar os 3. Então, o que acontece? Cada indivíduo, a gente tem uma maneira pessoal de aplicar esses passes. Não é igual de pessoa para pessoa. Então, o gesto, o movimento de mãos, a postura do corpo, a vibração, tudo isso é diferente de pessoa para pessoa. Nós vemos que muitos grupos espíritas, principalmente, eles têm uma padronização. Então, vamos fazer um passe, todo mundo fica assim ou de uma maneira, e é uma padronização geral. Mas nós, como médiuns, nós não temos o poder. Nós nos conectamos a entidades, a forças espirituais que vão nos auxiliar. E cada entidade, cada força, ela tem maneiras diferentes. E o próprio médium também tem. Ele sente diferente, ele tem chakras diferentes que estão atuando de um jeito ou de outro. Então, os passes, eles não precisam ser todos da mesma forma. Então, não olhem para o lado e fiquem se comparando um com o outro, pois não tem essa comparação. Cada um vai ter a sua maneira. Claro que vocês vão ver nos tipos de passe que cada um tem uma característica. Vocês não vão fazer um passe de limpeza, uma limpeza ela é mais forte, com mais energia. Mas isso nós vamos ver em seguida, tá? Então, no nosso treinamento, o passe é o trabalho de utilizar as mãos para remover energias negativas ou instabilizadoras que gravitem em torno do indivíduo. Porém, na medida que vocês vão treinando, vocês vão se aperfeiçoando, vocês vão começando a ficar senhores do processo, como se fala, entendendo, dominando, vocês vão aumentar essa capacidade, esse poder, e vocês vão passar a remover as energias que já foram internalizadas. Não vai ser apenas aquela energia que está ao redor do nosso corpo que ainda não foi absorvida. Vocês vão poder entrar dentro até de órgãos, glândulas, remover sensações de mal-estar do corpo emocional, do corpo intelectual, pensamentos, desconfortos, né? E diminuindo e reduzindo dores ou até infecções, inflamações e traumas orgânicos. Nós já vimos muitos exemplos comprovados, inclusive com exames, de tumores que simplesmente desapareceram. Então, tudo isso é possível, mas exige um treinamento, aperfeiçoamento. Não é uma questão só de dom. Mesmo um médico, o cara pode ter um dom para medicina, ser um bom médico, mas se ele não estudar muito, não treinar, não praticar, ele nunca vai ser tão bom quanto ele poderia ser. E aqui é a mesma coisa. Então, os efeitos provocados pelos sensitivos naturalmente são diferentes de uns para os outros, mas podem ser genericamente classificados em 3 modalidades. Então, aqui nós vamos continuar uma coisa que já foi visto em outras aulas, tá? Então, o primeiro seria o famoso passe de limpeza, né? Então, o que ele faz? Ele remove as energias negativas descritas superficiais ou agregadas internamente aos corpos. Lembre que quanto mais vocês entenderem, aprenderem, mais fácil e mais para frente vocês vão poder desenvolver isso. E esse desenvolvimento vai qualificar cada vez mais. Então, o passe de limpeza ele é realizado principalmente nessa parte do treinamento com movimentos muito rápidos, tá? De cima para baixo sempre. Não para trás do corpo, nada. De cima para baixo,
com as mãos em movimento e com os dedos como se juntassem ou raspassem e jogassem no chão. Não dá para fazer para trás, é sempre para baixo. E é sempre com intensidade e determinação, pois vocês estão limpando. Isso exige força, isso exige intensidade. Vocês vão perceber com o tempo que os dedos de vocês vão se prolongar e vão entrar dentro dos corpos, inclusive, tá? Retirando, às vezes, inclusive, seres, energias, até no passe de limpeza, às vezes, quase como preparando para a cura já, tá? É como se chegasse alguém com, se for uma preparação para uma cura, chega uma pessoa com um corte profundo e que está sujo, infeccionado, a primeira coisa que o médico faz é limpar bem aquele corte, para depois tratar e depois fazer os pontos. A mesma coisa, vocês têm que limpar. Não se faz nenhum outro tipo de passe sem antes limpar. Não se cura, não se irradia sem antes retirar o que não deveria estar no corpo da pessoa, tanto a nível de seres, quanto a nível de energias, quanto a tudo. Esse passe de limpeza ele deve ser considerado o mais importante. Então, todos deverão, ao final de algum tempo, praticar o passe de limpeza. Se as pessoas ou sensitivos sentirem impulso de tocar os dedos em partes do corpo do atendido, até pode fazer, porém com muitos cuidados. Eu, particularmente, não gosto do toque, pois o toque, a gente faz às vezes, a gente encosta. Só que tem que ter muito cuidado aonde tocar, partes sensíveis dos corpos, principalmente quando se trata de homem ou mulher, vice-versa. Como tocar também, se você toca com muita força, porque uma orientação que a gente dá para o paciente é ele relaxar, respirar fundo e não pensar no que está sendo acontecido, é só se concentrar naquilo que veio buscar ou tentar sentir, perceber como é que está o corpo, etc. Se vocês ficam tocando, batendo, a pessoa se distrai. A pessoa se sente desconfortável e vocês podem estragar todo o passe. Pode sim, principalmente em passes de radiação, dar um toque na testa ou na parte do corpo que vocês querem. Porém, eu digo, não precisa tocar, certo? Vocês podem fazer tudo sem tocar. Então, o toque, ele é possível, mas ele exige muito cuidado. E aí, quando for em turma, o instrutor, a pessoa que está comandando, tem que observar muito isso. Poder tocar? Pode, mas tem médiuns que se passam nisso, se distrai tanto o médium quanto o paciente. Então, sobre o toque é mais ou menos isso, tá? Tudo que for feito, quando é em grupo, que tem alguém coordenando, tem o coordenador, o instrutor olhando, é muito importante que ele observe os tipos de movimentos. Pessoas que estão com movimentos diferentes, muito diferentes do habitual, tem que ser observado. Nós temos que estudar, sentir e perceber para ver o porquê daquilo. Às vezes está tudo correto, mas pode ser que não. Pode ser que esteja um desalinhamento com alguma coisa que a pessoa está fazendo, em vez da limpeza, já está fazendo outro tipo de passe que não deveria. Então, tudo isso tem que ser muito bem olhado. Depois, o segundo tipo de passe seria o passe de energização, conhecido também como irradiação, e alguns ainda falam passe de sedação. Então, esse passe é feito com as mãos em movimentos mais lentos ou circulares, ou colocando para dentro do paciente as energias. Então, ele é um passe que tem como objetivo reharmonizar as energias, irradiar, colocar energias novas da onde foi tirado, colocar energias porque essas energias, na verdade a gente fala energias, mas nós podemos recolocar o pensamento, reequilibrar, restaurar a condição energética, física de energia. Então é um passe que ele é bem amplo e ele é feito dessa forma mais lenta. Nós já falamos sobre esses passes na aula anterior, eu estou fazendo só uma revisão, tá? O terceiro tipo seria o passe de cura. Então, cura, cicatrização ou reconstituição do corpo. Ele é feito em geral com as pontas dos dedos. Nós observamos daí as energias se movendo ordenadamente, penetrando os corpos, agindo dentro dos canais do corpo etéreo, ou duplo etérico, como alguns denominam. E os espíritas costumam chamar de perispírito, seria esse mesmo corpo, tá? Então, a pessoa que está dando o passe, o médium, ele pode moldar, projetar e empurrar para dentro do paciente, transportando para os órgãos as energias necessárias para a reconstituição ou para a cura. Os médiuns de cura, os passistas de cura, eles são mais raros, né? Em geral, são mais comuns os de radiação. Porém, todos os tipos de passe devem ser treinados pelos instrutores com os alunos ou por cada pessoa mesmo que esteja fazendo desenvolvimento sozinho. Poxa, eu não sinto, eu não consigo perceber a cura.
Vocês vão fazer as orações e vão fazer o passe de cura, mesmo que vocês não estejam sentindo a vibração. O treinamento vai criar canais e criar a qualificação. Então agora vamos entrar para o exercício em si, que é aplicando passes em terceiros. E aqui eu vou dar um exemplo se for uma turma. Se vocês formarem uma turma para treinar, ou um grupo que queira atender, nós temos que fazer uma das maneiras, existem dezenas, vocês vão ver que com o desenvolvimento do curso, existem dezenas, talvez centenas de maneiras de fazer esses passes, tá? De formas muito diferentes, com invocações diferentes e tudo mais. Então, uma das maneiras é formar duas fileiras de alunos. Como vocês podem ver aqui, eu estou passando o mouse, nós podemos, aqui eu botei 6 no caso, vão ter uma fileira e na frente outra fileira dos pacientes, um de frente para o outro. Eles podem estar a uma distância de meio metro. Se esticar o braço assim, não encoste na pessoa, porque daí o médico que vai dar o passe, ele se aproxima do outro, certo? Então, como é que vai funcionar? Caso tenha uma pessoa coordenando, essa pessoa ela pode ficar, inclusive, circulando ou aqui, porque ela vai fazer as orações. Na verdade, as orações nós vamos para passe e nós vamos ver na próxima aula. Mas ela vai fazer as invocações e dar os comandos. Eu vou explicar como a gente vai dar em seguida. Eu vou mostrar a posição como deve ser feito. Então, nós podemos botar as pessoas que estão em treinamento em duas fileiras, e uma das fileiras vai se aproximar da outra. Por exemplo, essa fileira de baixo, o médium que está, né, o daqui vai ser o paciente, e o de baixo vai dar o passe no outro. Após executar os passes todos, que vai ser coordenado por alguém, o ideal é ter alguém dando esses comandos, ou se a pessoa estiver sozinha, ela vai ter na cabeça dela, que vai dar um passe de limpeza, quando terminar vai fazer um passe de radiação e depois um passe de cura. Após isso, todos eles vão passar para o lado, para mudar os grupos. E esse que sobrou aqui, porque como todo mundo passou para o lado, ele vai vir para a primeira posição aqui, certo? Feito isso, nós mudamos os pares. E aí a turma que recebeu o passe em cima vai dar o passe para os que estão embaixo. Os que deram o passe vão receber e os que receberam vão dar o passe. Essa é a disposição de como seria uma das ideias de fazer isso, certo? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro executar o passe de limpeza. Então, concentrando-se por aproximadamente 2 minutos de olhos fechados. Muito importante uma coisa. Antes de qualquer exercício, de qualquer passe, o médium que vai dar o passe, ele tem que se dar um autopasse, fechar os olhos, se concentrar, tentar se desligar de tudo o que é de fora. Se desligar de si mesmo. Então, o autopasse, com aquela oração do autopasse que já foi dado em aulas anteriores, é importante porque daí o médium se concentra só nisso, que está se limpando. Ele tem que se auto-observar também, porque eu estou com uma dor no joelho. Então, se eu estou com uma dor no joelho, eu já sei que eu tenho a dor no joelho, eu sei que eu estou com um pouquinho de dor no pescoço aqui. Aí eu vou dar o passe, eu observo o que eu sinto quando eu dou o passe. Bom, eu continuo com a mesma dor no joelho, essa dor no joelho não é do paciente. Agora, se eu não tinha nenhuma dor física no meu corpo e eu dou o passe e começo a sentir uma dor no rim, opa, eu posso ter absorvido do paciente. Então, essa dor pode ser do paciente. É uma maneira que a gente tem também de entender o que o paciente está sentindo. Então, vocês vão fechar os olhos, se dar ao passe e se mentalizar aptos a remover as energias negativas com as mãos. Então, vocês vão se aproximar e dar um passe de cerca de 1 ou 2 minutos. O passe não precisa durar meia hora, nem muito tempo. Quando começa a demorar muito, o problema é o médium e não as energias, não as entidades, não quem está trabalhando. Então, se tem alguém comandando, ele vai dar os seguintes comandos. No caso, se você está sozinho, você pode imaginar esses comandos para si mesmo, tá? Então, nós vamos ordenar que todos os que vão dar o passe executem o passe enquanto o instrutor realiza algum tipo de prece ou invocação. O instrutor pode fazer aquelas preces do passe de limpeza, ou um Pai Nosso, ou o que eles acharem importante, para criar aquele ambiente, para que os médios também não se distraiam. Antes de começar a dar o passe, eu vou ter que voltar, que eu esqueci de falar, se pede para o paciente fechar os olhos, relaxar, respirar fundo, não se concentrar no médium e ficar mentalizando aquilo que gostariam de alcançar ou o problema que gostariam de resolver. Isso é muito importante, dar essa orientação para os pacientes. Então, que eles relaxem, distraiam o corpo o máximo possível e se concentrem. Outra técnica é que se concentre num ponto de luz sobre a cabeça e voltem a se concentrar nas mãos, mentalizando-os,
cheia de energia, recomposição, bem-estar, felicidade e prosperidade. Eu não gosto muito disso porque acaba distraindo. Eu prefiro que eles pensem, o paciente pense naquilo que está indo buscar. Aí o médium se aproxima e vocês deem o comando, deem o passe de limpeza, retirem, cortem, retirem todas as energias, sempre movimentando para o chão. Aí nós fazemos também um passe de abertura, como eu ensino no autopasse, que todas essas energias que estão sendo retiradas sejam encaminhadas para um local onde elas possam ser transmutadas e reaproveitadas. Mas enfim, após 1 ou 2 minutos de passe de limpeza, quem está coordenando pode verificar, porque quando o médium termina, ele pode dar um passo atrás e se dar um autopasse. O ideal é que seja tudo pelo comando do médium. Se a maioria dos médiums já terminou e tem um atrasado, quem está no comando vai dizer assim, encerrando o passe de limpeza, finalizando, e aí o médium vai finalizar. Os médiums agora se afastem e se deem um autopasse. Agora vamos nos concentrar nas entidades de irradiação e vamos nos aproximar e começar a irradiar os pacientes. Então, o médium vai, principalmente com as mãos, lembrando que cada médium pode ter sensações diferentes, ele vai novamente se aproximar do paciente e deixar as mãos ir em direção à parte do corpo que eles acham que precisa e ir irradiando, moldando as energias, projetando para dentro dos pacientes, envolvendo os pacientes com essa energia. Eles devem observar e perceber o que eles estão fazendo o máximo possível. Quanto mais consciência o médium tiver, melhor. Ele deve ter a liberdade de fazer o que ele sente, o que vem de impulso, mas se ele puder observar o que está fazendo, ele aprende mais. Novamente, ao terminar, respirar fundo e relaxar. Quem está no controle, quem está comandando, ele também controla esse tempo. Não deixe ficar muito tempo ali irradiando, pois não precisa. É 1 ou 2 minutos e deu. Se eles perceberem que alguns já estão terminando e outros estão ainda muito atrasados, eles dão o mesmo comando, preparando para finalizar o passo de irradiação, finalizando e pedem para eles se afastarem, agora mudando a vibração, invocando as entidades de cura. Aí eles novamente se aproximam e fazem todo esse trabalho de cura nos pacientes. Quando estão no paciente, eles podem ficar só na frente, mas eles podem também se colocar atrás do paciente, trabalhar a coluna e tudo mais. O médium que está dando o passe, ele tem toda essa liberdade, ele pode dar a volta no paciente, trabalhar todo o corpo. Por isso que é importante que haja um afastamento para que possa ter essa passagem do médium, caso ele precise, envolvendo, dando a volta no paciente, sem atrapalhar, bater no quem está do lado. Então não se fica um muito do ladinho do outro. Depois, o instrutor vai fazer o quê? Ele vai pedir para encerrar, para se dar um autopasse, e nós podemos fazer a execução contrária, ou antes disso, é permitido que, se são poucos alunos, podemos fazer um comentário rápido de cada um e o instrutor também observar e ver o que falou. Se são muitas pessoas, vocês podem só permitir que o médium que deu o passe fale com o que ele sentiu do paciente, o que ele sentiu, o que ele trabalhou, se ele sentiu mais a vibração, porque no início vocês não vão ter dados muito precisos. Não se espera que um médium em início de tratamento consiga ver e descrever exatamente o que o paciente sente, o que ele vê. Mas ele pode comentar, poxa, eu senti uma dor no meu joelho, eu senti que tinha que trabalhar mais o teu cardíaco, o teu emocional. Na irradiação eu não senti muito, senti só quando trabalhei tua cabeça, por exemplo. Na cura eu senti que eu trabalhei mais tal lugar. Então ou aquilo que sentiu de verdade. E o paciente pode dizer o que sentiu e como sentiu o passe. E tem que ser honesto um com o outro. Olha, eu não senti nada. Poxa, senti quando tu me irradiou. Eu senti muito forte quando tu me limpou. Então tem que falar. Essa troca é muito importante, tá? E só porque um não sentiu, não quer dizer que o outro não tenha feito, tá? Ou vice-versa. Tu tem que observar, porque às vezes o paciente está meio fechado e ele não sente, não percebe o que aconteceu. Então é mais ou menos assim que funciona essa forma, tá? Essa maneira. Cada instrutor vai poder sentir coisas diferentes, dar comandos diferentes, mas isso tudo é o início de treinamento. Se vocês estiverem sozinhos, você pode passar o passe e fazer essas 3 etapas, como eu falei. Tá? Façam um rezem um Pai Nosso para início, se deem o autopasse, façam aquela mentalização do passe de limpeza, a mesma energia do autopasse, mas aquela oração vocês podem fazer enquanto está trabalhando a pessoa, ou mentalizando, olhando para ela, e sempre peço que o paciente feche os olhos, tá?
para evitar essa distração do paciente. Então, ali, quais são os objetivos dessa prática em si, tá? Ela é permitir que todos os sensitivos, todos os médios, todas as pessoas que estão treinando experimentem aplicar e receber passes, sempre que possível, discutindo o que sentiram na aplicação e na recepção, né? Os instrutores ou quem comanda quando tiver, eles devem orientar seus estudantes para que efetuem as práticas das aulas anteriores, enquanto julgarem isso necessário, porque daí finalizam as práticas das aulas com revisões e o tempo, dependendo do tempo que tem para as aulas. Por isso que essas aulas não podem ser muito curtinhas, muito pequenas, tá? Porque os autopasses, os passes, sempre que possível, faz o exercício da aula e sobrou um tempo, vamos treinar de novo o passe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É muito importante essa repetição, é muito importante que isso seja sempre revisto, sempre, e cada vez não é o mesmo passe, porque os médios estão tendo mais conexões, eles estão melhores, as pessoas que estão treinando, então vai sendo cada vez mais profundo, o que a pessoa sente é mais profundo, o que ela vai conseguir entender e ver é mais profundo, e as entidades que ela vai conectar também serão mais fortes, mais importantes em si. Então a gente sempre determina que os exercícios orientados em cada capítulo são os que devem ser praticados pela primeira vez. Mas a continuação das práticas anteriores, elas são muito importantes. Se vocês têm um grupo, quem está instruindo, quem está determinando, muitas vezes vai sentir a necessidade de um tipo ou de outro de exercício para ser repetido. Então isso é muito difícil dizer agora façam esse, pois o dia, a turma, as energias, o que precisa, elas são muito diferentes de um para o outro. Nós devemos permitir que todos os participantes tenham a possibilidade da experimentação e de opinarem sobre o que sentiram e fizeram. É muito importante essa troca de experiências do que sentiram. Isso aí que faz o crescimento, que faz as pessoas entenderem que não são só elas que estão sentindo determinada coisa. Esse é o grande segredo do exercício em grupo, tá? Do mesmo modo que os instrutores ou quem está coordenando estarão sempre realizando questionários e perguntas sobre as práticas e interpretações feitas. Ele fala o que sente, se o instrutor percebeu alguma coisa ou sentiu, ele tem que fazer perguntas, ele tem que aprofundar isso. Então, isso é muito importante. Claro que nós não podemos pegar um único aluno e deixar ele monopolizar a aula, porque cada um vai ter as suas perguntas, as suas dúvidas. Nós temos que sempre que focar no coletivo. É muito importante que todos participem, todos falem. Isso quebra muitas coisas, não só a nível de espiritualidade, mas também da pessoa. Se a pessoa é tímida, ela vai começar a ter que se expor. Isso muda. O nosso trabalho aqui não é só espiritual. Ele é físico, ele é comportamental, ele é do nosso dia a dia. Ele vai abranger todos esses aspectos, tá? É para a gente conseguir se autodominar e se desenvolver em todos os sentidos. Então, essa é a prática do passe aplicado a terceiros. Ela serve principalmente para a turma, mas ela é a mesma técnica que vocês vão usar se em casa quiserem dar um passe no pai, na mãe, no filho, em qualquer coisa, até num animal de estimação. Vamos então seguir para a próxima prática. Bom, deixa eu colocar aqui que agora nós vamos falar de uma outra prática que é o início apenas, tá? Que é dirigindo as nossas percepções. Nós vamos aprender a sentir. Esse primeiro exercício ele é bem genérico e superficial, mas o aprofundamento dele vai fazer com que vocês possam parar diante de uma pessoa e se focar o que ela está pensando, o que ela está sentindo, qual é que é a dor dela. Poxa, ela está reclamando numa questão X, vocês se focarem naquele aspecto e ver tudo o que tem por trás, ver o que ela sente, o que ela pensa, achar a origem das dores, dos sentimentos. Esse é o nosso objetivo final, mas nós temos que começar pelo princípio. Nós temos que começar assim falando do básico. E agora que nós vamos tratar esse dirigindo as percepções e como que a gente sente. Tá? Então, qual que seria a questão da teoria geral, tá? Para a gente entender. Então, as pessoas que têm sensibilidade e as que não têm, porque todo mundo tem. Todo mundo, quando vai em algum lugar, se sente bem ou mal do nada. Isso é já ter essa capacidade. Então, as pessoas, elas podem perceber. Vamos falar assim, quando eu encontro uma pessoa, ela pode perceber a minha condição, ela pode identificar como eu estou, mesmo que eu não tenha identificado a área de tensão que eu possua, que a pessoa possua. Então, mesmo que eu não diga que eu estou triste, meu problema é emocional, a outra pessoa pode captar isso, sentir e perceber. E às vezes mais, tá?
ela pode perceber, às vezes, aquilo que nem eu consegui entender. Eu estou me sentindo mal, mas nem eu sei o porquê. E um médium treinado pode saber o porquê disso. Então, há sempre uma massa de energia tênue ou densa, tá? De energias em torno da pessoa, que ela flui ou é atraída ou está gravitando em torno da gente. Então, e ela interpenetra nos nossos corpos, ela pode estar até absorvida. Então, alterando-se o que se recebe, o impacto do estado nervoso, emocional da pessoa que é sensível. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente chega num lugar e tem essas energias, ela vai alterar nosso estado, nosso sentimento, nossas emoções. Nós vamos nos sentir diferentes. Quando nós encontramos alguém, nós vamos, poxa, eu estava feliz e agora estou triste. Eu estava triste, poxa, fiquei feliz. Tudo isso tem a ver com essas energias que são captadas. Então, isso aí chama que a gente cria esses campos de energia, o que a gente chama de campos polarizados. Então, eles são caracterizados por esses estados, que vão ser captados por outras pessoas ou pelos sensitivos, né? De outras pessoas. Isso é a famosa lei da atração, da afinidade e da semelhança. Então, mesmo que eu não esteja treinado e tentando entender, eu vou acabar me sentindo atraído por pessoas que têm esses campos polarizados que têm a ver comigo. Isso no bom e no mau sentido. Se eu sou uma pessoa depressiva e eu estou mal, eu vou acabar me atraindo por pessoas que têm esse tipo de energia. Ou que querem me fazer mal, que têm essa intenção, ou que estão igualmente mal, tão mal quanto eu. Então isso é para vocês entenderem como funciona isso. Bom, aos poucos, essas sensações que elas poderiam ter sido notadas, mas não foram, elas são assimiladas pelo consciente do indivíduo. E ele não se percebe mais como estando diferente ou destoando. Então, o que acontece? Se nós vamos para um lugar e nos sentimos mal, e nós não percebemos que isso não é nosso, é do lugar, nós vamos acabar absorvendo isso e ficando mal também. Tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, isso já funciona normalmente. Então nós acabamos nos desculpando desse sentimento sem perceber o porquê, da onde que a gente pegou, e isso pode fazer a gente ir para o fracasso ou para o sucesso, se a gente tem esse discernamento. Então a gente vai acabar sendo agradável ou desagradável, estimulantes ou não, procurados por outras pessoas ou não. Isso vai depender do que a gente absorve, como absorve e do que a gente irradia, desses nossos campos, tá? Que está falando aqui, esses campos polarizados. Nós criamos esses campos a partir do que nós sentimos e pensamos. E nós vamos transmitir e as outras pessoas vão captar. Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente está sentindo, percebendo o que a gente absorveu. Nós não podemos ficar distraídos. Se a gente consegue criar esses campos positivos, nós vamos atrair positividade para nossas vidas. Então isso precisa ser entendido. Então vamos entrar na técnica propriamente dita do exercício. Os estudantes ou quem está se desenvolvendo ou o grupo, a gente precisa se concentrar, realizar um autopasse. Vocês vão ver que todo exercício necessita do autopasse. Nós precisamos retirar essas energias que nós absorvemos, pensamentos, as distrações. Então, o mais intenso que a gente puder, a gente deve dar esse autopasse. Nós vamos nos sentar, relaxar, inspirar profundamente por alguns minutos em silêncio. Aí vai se dar o comando para relaxar e não pensar em mais nada e ficar o mais concentrado possível na respiração. O ideal é que o instrutor, no caso, já selecione antes, tá, alguém do grupo e coloque no meio. Se nós estivermos com um quadro na frente, por exemplo, o instrutor se pode fazer em semicírculo, fecha um círculo e se coloca a pessoa que vai ser estudada no meio. Aí o instrutor vai dar o comando, depois de relaxar, depois de fazer tudo isso, ele vai dar o comando para que as pessoas se concentrem na pessoa do meio. E como é início de desenvolvimento, nós vamos fazer perguntas mais simples. Nós vamos pedir assim, se a pessoa que está no meio, ela é ativa ou passiva? Se ela é perdedora ou ganhadora? Se ela atrai ou se ela irradia? Se ela é nervosa, sensível ou é mais emocional? Se ela é otimista ou pessimista. Então, o que acontece nesse início de treinamento? Aí eu vou vir aqui para explicar isso melhor. Então, nós vamos botar essa pessoa no meio, tá? Nós estamos ainda no início do desenvolvimento, então nós não vamos pedir para sintam a pessoa, descubram o que ela tem. Não. Nós vamos focar em aspectos diretos. É muito importante explicar como que as pessoas podem fazer isso. Elas podem simplesmente, a pessoa vai estar no meio sentada de olhos fechados. Ela pode simplesmente olhar para a pessoa, eu estou aqui, respiro fundo,
Abro meus olhos, olho para a pessoa e o que, que eu sinto? Mediante a pergunta que vai ser feita, tá? O que, que eu vou sentir disso? Outra forma é pensar assim, eu olho para a pessoa e eu me imagino como se eu estivesse flutuando, indo e entrando dentro dela. Quando eu entrei nela, o que, que eu sinto? Outra forma diferente, essa seria um deslocamento. Outra forma seria absorver. Eu olho para a pessoa, imagino ela, a energia dela vindo e entrando em mim. E aí, o que, que eu sinto? Mas como nós estamos no início do desenvolvimento, nós vamos fazer perguntas simples. Então o instrutor ele pode botar no quadro, se tiver, ou simplesmente falar algumas frases que eu vou botar aqui na tela de novo, tá? Ele pode pedir assim: se concentrem na pessoa e se perguntem se ela é uma pessoa ativa ou passiva, se ela é uma pessoa perdedora ou ganhadora, se ela atrai ou se ela irradia, se ela é nervosa, sensível ou emocional, se ela é otimista ou pessimista. Isso estando ali no quadro, as pessoas podem olhar ou anotando, porque é muito importante que se tenha um caderno do lado, uma prancheta com papel para anotar. Porque daí você pode chegar, se você deu essas perguntas antes, a pessoa pode, agora eu vou ver se ela é ativa ou passiva. O que que se faz? Não se confia no teu intelecto. Você tem que ver o que percebe. Então, quando você faz uma daquelas técnicas para sentir ou perceber, a primeira palavra, a primeira sensação que vem, que vocês sentem, tem que ser anotada. Tudo que vocês pensarem sobre ela, acharem sobre ela, ou tentarem deduzir depois, pode ter a influência de vocês. O que vale é a percepção pura e simples. Então, o que vocês sentem, anota. Ah, mas pensando bem. Não, pensou bem, pensou mal. Tem que ser o que vocês percebem. Puro e simplesmente assim. Aí nós vamos anotar tudo e depois de feito o exercício durante alguns minutos, porque se não vem nada na cabeça, não vem nada, não anotem. Depois que tudo isso termina, nós vamos passar para a próxima parte, que seria conversar e discutir sobre o assunto, certo? Então, depois que todo mundo se concentra, quem está na frente, anotem tudo isso, nós vamos. O ideal é que todo mundo possa falar rapidamente. Ninguém vai ficar 2 horas falando. Fala direto. Olha, eu me concentrei e eu senti, por exemplo, que a pessoa é ativa, perdedora, irradia, nervosa, pessimista. Caso tenha vindo alguma palavra ou sentido alguma dor, senti também uma dor no pescoço. Ponto. Vão colocando e vão passando tudo isso. E que todos possam falar. Mesmo que se repita as coisas ou que seja diferente, não tem problema. É muito importante que todos falem o que sintam. E se todo mundo pegou uma coisa e eu fui lá e peguei diferente, não importa. Eu vou falar o que eu peguei mesmo que seja diferente. Tá? Então não deve haver interpretação das afirmações, mas simplesmente registrá-las. Tá? Anotem para poder falar o que vocês perceberam. Esse é o início de sentir e perceber. Com o tempo, vocês vão conseguir perceber muito mais profundamente. Não apenas uma palavra, mas tudo que está por trás, da onde que vem. Mas isso é com muito treinamento, tá? Vocês podem colocar as impressões pessoais nessas anotações. Olha, eu senti que a pessoa é ativa, mas percebi que é só no trabalho, não em casa. Por exemplo, né, passiva em casa. Vocês podem ter esse tipo de anotação. Mas a hora que começar a pensar sobre o assunto, não vale mais nada. Só vale o que percebeu, foi o que vocês captaram da pessoa. Quando entra a interpretação pessoal de vocês, aquela verdade da pessoa deixa de existir. Então não é mais importante isso. Tá? Depois o instrutor vai pedir que ou vocês mesmos estão fazendo esse exercício sozinhos, porque vocês podem fazer ele sozinhos, tá? Sentir outra pessoa o tempo inteiro, vocês podem fazer isso 24 horas por dia. Mas aí o instrutor vai pedir para que todos se deem um autopasse e desliguem de toda a sensação provocada. Se você sentir a dor, vocês têm que ser um autopasse e tirar a dor daquela pessoa, porque daqui a pouco vocês vão absorver aquele campo e ele vai internalizar em vocês. Então, esse processo, ele é um exercício simples, mas vocês vão ver que vai ser um dos melhores exercícios para fazer, porque pesquisar coisas, pessoas, conhecer, ele é muito bom. Claro que agora nós estamos fazendo ele de forma muito simples, muito direto, muito tranquilo. Então, esse seria o segundo exercício que nós teríamos. Agora, deixa eu voltar aqui para mim de novo, nós vamos fazer a terceira prática dessa aula. A terceira prática dessa aula é treinando orientação positiva. Então, vamos aqui para a tela de novo.
Então, nós vamos treinar a orientação positiva. Todos nós somos capazes de orientar alguém, tá? Quando nós notamos que algo está errado ou fora do lugar, é porque nós poderemos corrigir e teremos que aprender a fazê-lo. E esse exercício é muito bom, porque quando nós vamos orientar alguém, nós vamos usar aquilo que a gente conhece, que a gente tem de sentimento, mas é muito importante o exercício anterior, porque para a gente perceber uma coisa e poder dar uma orientação, a gente tem que entender, a gente tem que sentir a pessoa para saber o que ela realmente tem. Então, o desenvolvimento do exercício anterior vai ter muito a ver com essa questão da orientação. Então, qual é que é essa técnica do treinamento? A gente já deixa a mesma pessoa lá. Então, nós vamos pedir assim que todos os estudantes, no caso quem está treinando, deve por um momento se concentrar no alto da cabeça ou no coração do paciente-alvo, de quem está ali, ou de vocês mesmos, tá? E a seguir, cada um, numa única palavra, diz o que sugeriria para a pessoa, como atitude a colocar em prática. Aí pode ser frases curtas, tá? Por exemplo, ser mais, descontrair, se confiar mais em si, mais alegria. O que eu estou falando sugestões, eu não gosto de dar essas sugestões porque acaba estimulando a pessoa, mas o que vocês sentirem. Nós temos que treinar sempre perceber se tem alguma conveniência, erro ou atitude desestabilizadora, né? Então a gente vai sintonizar com as respostas sempre na mesma intensidade. Então todo mundo deve dizer de forma rápida e sincera, o mais sincero possível, o que vem na mente, o que perceberem. Mesmo como é treinamento e vai ser um outro estudante que está ali, vocês, mesmo que seja uma coisa meio estranha, vocês têm que falar, tá? Então vocês podem repetir afirmações que outros já falaram, porque depois o ideal é que todo mundo sinta, perceba e anote. E daí um por um vai falar. Nós podíamos fazer também que cada um olha, sente e fala, e aí vai para o outro. Só que o que um fala, às vezes, interfere na mente do outro, interfere no que o outro vai sentir. Então o ideal é que todos façam, anotem e depois um por um vai falando a palavra, certo? Essa eu acho que é a técnica mais correta, apesar que pode ser feita assim, cada um olhar, sentir e falar. Mas o problema é que nós nos deixamos levar pelo que os outros falam e às vezes aquela palavra fica na nossa cabeça e interfere, tá? Mesmo que depois todo mundo repita muitas vezes a mesma palavra. É muito importante, tá? Que em toda orientação nós devemos sempre procurar construir as pessoas. Uma coisa muito chata em orientações e quando você vai ser atendido por alguém é que a pessoa olha, viu um obsessor em ti, tá com um problema, que tá querendo te pegar, tá querendo te matar. Se eu olho para alguém e percebo um obsessor, eu jamais vou falar para essa pessoa, porque isso vai impressionar, vai assustar, vai deixá-lo de cabeça quente. Eu, como médico, se viu algum ser que está atrapalhando, eu tenho o dever, naquele momento, de depois resolver esse problema. Se eu não conseguir retirar sozinho, formar um grupo para trabalhar, ou ir ali trabalhar, retirar e libertar esse ser, virou obrigação minha. Tá? O paciente não tem nada a ver com isso, isso só assusta, só cria confusão. O dever de quem está dando uma orientação é ser o mais positivo possível. É falar, você está com um determinado problema, mas você pode resolver desta maneira. É mostrar o que ele pode fazer, ou dar palavras que levem ele ao crescimento, nunca à destruição. Você é uma droga de pessoa, você só atrapalha a família. Não. Se você fizer isso, você destrói mais ainda a pessoa. Isso não é uma orientação que deva ser dada. A gente tem que... A pessoa está sendo um problema para a família, a gente tem que trazer assim, olha, essas atitudes geram problemas, você precisa tentar, você quer solucionar isso, você precisa tentar ver o lado bom daquela pessoa e tentar, entendeu? Vocês têm que procurar formas de fazer aquela pessoa melhorar nas suas atitudes, melhorar na sua vida, e não é falando e jogando na cara os problemas dela, e nem se tem obsessores, se tem uma doença. Vocês têm que dar força para a pessoa tentar se curar, melhorar, progredir e crescer. Então, isso é uma orientação positiva. Qual é que são os objetivos dessa prática em si? É treinar os estudantes para que sempre que percebam alguma inconveniência, problema, erro, atitude desestabilizadora, saibam sintonizar com as respostas na mesma intensidade. O que quer dizer na mesma intensidade? Que vocês consigam ter uma atitude, uma resposta do que fazer compatível com o tamanho do problema. Então não adianta a pessoa não ter uma perna, a pessoa precisa andar, vou mandar ela correr. Não, a gente tem que ter uma resposta que consiga neutralizar e fazer atitudes que a gente consiga resolver o problema ou superar o problema. Então é possível a gente dirigir essas percepções e se obter resposta se houver interesse, tá? Porque se a gente não tem esse interesse, se a gente não tem essa vontade, esse treinamento, não vai dar certo.
Mas todo mundo treinando pode fazer isso. Todo mundo pode aprender a sentir pensamentos, sentimentos das outras pessoas. Todo mundo pode treinar e achar as respostas. Nesse ponto, a gente tem que ter um cuidado. Nós temos uma bagagem cultural, nós temos as nossas verdades. Se a gente está procurando respostas para os outros, a gente tem que aprender a sentir, perceber e ver a verdade do outro. Conectar com guias do outro, porque cada pessoa pode ter uma missão, um objetivo de vida, uma forma de lidar com os problemas. Se eu sou uma pessoa que lido com os problemas de uma determinada forma, usando o intelecto, e a outra usando o emocional, ou a outra usando outros aspectos, se eu der a resposta minha do intelecto, não vai funcionar, a outra pessoa não vai conseguir aplicar. Então eu tenho que sentir, perceber e ser a outra pessoa e achar uma resposta compatível com o que aquela outra pessoa possa realizar. E isso é muito bonito porque a gente acaba aprendendo formas de realizar coisas, fazer coisas, superar problemas que não seriam naturais na gente. A gente pode até desenvolver outras capacidades, mas a gente não pode dar para o outro a resposta daquilo que a gente faria. A gente tem que achar o que o outro faria para solucionar aquele problema com as ferramentas que ele tem, com o conhecimento que ele tem, com a capacidade que ele tem. Isso é muito desafiador e isso envolve bastante treinamento. Por isso que eu disse que não é só sentir, a pessoa tem um problema emocional com o pai, ele tem que ir lá resolver. Ele não pode resolver com a orientação que eu faria para resolver. Ele pode ter maneiras diferentes, ter uma estrutura emocional diferente. Então eu tenho que achar a forma com que ele teria capacidade de resolver aquilo. Então, isso é muito diferente do que simplesmente olhar um problema e dar uma solução, uma palavra minha. Sempre positivo e sempre analisando e sentindo e percebendo o que a outra pessoa deve fazer. Por isso que as orientações elas têm que ser treinadas entre pessoas que estão estudando e sabem das nossas limitações. E orientar pessoas estranhas, pessoas que não têm um treinamento ou conhecimento espiritual, requer que o médium ou a pessoa sensitiva esteja muito bem treinado para que ele não destrua outra pessoa ou não dê orientações que acabem não provocando efeito. Ele tem que estar muito bem treinado para sentir perfeitamente o que tem, como fazer e como dar essa orientação de uma maneira que a pessoa possa executar. Então esse é um treinamento que demanda tempo e muito exercício. Bom, mas esses são os exercícios para agora, não quero aprofundar muito, porque senão vocês vão acabar até se assustando e não é. Tá? É só fazer o treinamento, vocês vão ver que isso tudo vai ficar automático e muito fácil de fazer, com vontade, dedicação e treinamento. Vai depender da capacidade e o tempo que vocês se dispuserem a fazer tudo isso. Mas então essa é a terceira aula do curso, os exercícios, vamos finalizar ela por aqui. Não esqueçam, se não deixar o like antes, de deixar o seu like e comentem ali. É muito importante que vocês comentem, coloquem suas dúvidas, até se for preciso gravar alguma aula extra, alguma coisa diferente, pois como eu não estou tendo contato físico de frente com vocês, eu não estou conseguindo perceber as dúvidas de vocês, o que ficou bem entendido ou não. Então, por favor, comentem aí. Valeu então, até a próxima aula.